A paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus, glória a Deus nas alturas. Vocês estão bem? Glória a Deus, espero que sim, em nome de Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Estou passando aqui só para compartilhar uma experiência que eu tive hoje, né? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Eu conto as minhas experiências para vocês, eu falo o que acontece comigo, meus irmãos, para que aqueles que são novos, aqueles que Deus tem promessa em levantar, aqueles que Deus tem promessa em usar, aqueles que Deus tem promessa em mandar para o campo de missão, para a obra. É para você aprender. As minhas experiências contadas aqui, para você aprender, não é para outra coisa. Para você aprender, é para você já ter em mente do que pode acontecer com você quando você estiver na obra. E olha só, eu estava em casa e fazendo as minhas coisas normal, né? Louvei muito hoje pela manhã, fiquei a manhã inteira louvando o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória, né? Aleluia. E depois do almoço, estava lá bem tranquila, achando que ia descansar, né? Ó, eu vou te perguntar uma coisa. Você tem certeza que você quer ser vaso? Você tem certeza que você quer ser usado por Deus? Você tem certeza que você quer ser um vaso na mão de Deus? Eu estou perguntando porque a missão do vaso não é fácil não, irmãos. Não é fácil não, irmã. Almocei, estava lá bem tranquila, né? E achando que ia descansar. Aí Deus falou assim pra mim, Deus tocou no meu coração assim. Deus tocou na minha alma, né? Vamos falar assim. Porque eu não gosto muito de usar esse termo, Deus tocou, falou no meu coração. Porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, né? E a Bíblia diz também que é do coração as procedências de tudo quanto não presta, né? Então eu não gosto de usar esse termo assim, embora muitas vezes eu use, né? Mas eu não concordo, não acho certo usar esse termo, Deus falou no meu coração. Porque se Deus fala no coração do homem, fica uma coisa meio estranho, né? Fica meio estranho, não fica? A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. E o Senhor tem várias passagens que fala para nós não confiar no nosso coração. Aleluia, glória a Deus. Enfim, tem muitas passagens na Bíblia que nos referem ao coração. Então eu prefiro dizer que Ele falou na minha alma, no meu espírito, porque é o mais viável, né? É o mais certo Ele falar na nossa alma, no nosso espírito, do que no nosso coração. Porque o nosso coração, a Bíblia diz que é enganoso, né? A Bíblia fala, né? A palavra fala que é do coração que procede as saídas da vida e as saídas da morte. Então, por esse motivo, eu prefiro falar que Ele falou na minha alma. Aleluia, louvado seja Deus. É o melhor lugar para Ele falar. O que é a alma? A alma é o seu sentimento. Nós somos compostos de corpo, espírito e alma. Ou seja, alma, corpo e espírito, na ordem diminutivo. Aleluia. Mas enfim, eu estava lá e o Senhor falou assim no meu coração. Lá vou eu falando de novo do coração. É mania, né, irmãos? É mania. O Senhor tocou no meu espírito assim. Vai naquele lugar. E me mostrou a igreja católica. Uma igreja católica. Que não fica muito perto da minha casa, não.
Aqui onde eu moro tem várias igrejas católicas, né? Não é muito pertinho uma da outra, mas tem. E Deus me mostrou uma. Entre essas que eu conheço, Deus me mostrou uma. Apareceu na minha frente, assim, aquela igreja católica. Aí eu falei, nossa, uma igreja católica, mas... Bom, ali o Senhor falava na minha alma, vai até lá. Eu falei, vai até lá? E eu pensei comigo, né? Na minha pequenez, na minha fragilidade, eu pensei, o que eu vou fazer na igreja católica, né? Mas enfim, eu fui. Peguei minha bolsa, peguei minhas coisas e fui. Estou vindo de lá, da igreja católica, dessa igreja que não fica muito perto da minha casa, mas Deus me mostrou ela e eu fui. E eu já havia passado lá algumas vezes e eu sabia onde que era. E dias atrás o Senhor me mostrou uma visão, irmãos. Deus me mostrou uma visão assim. Eu vi uma Bíblia grande, uma Bíblia, e aquela Bíblia tinha aquelas imagens em cima da Bíblia, né? E eu pude ver que era uma Bíblia grande, marrom, e tinha aquelas imagens, uns negócios assim. E eu falei, essa Bíblia não é a Bíblia Sagrada. Aí aquela voz falou assim, é a Bíblia do Padre. E me mostrou um crucifixo. Mas eu não estava entendendo. Eu falei assim, Bíblia católica, um crucifixo, né? Eu vi aquele crucifixo tipo assim na parede e a Bíblia católica, aquela Bíblia grande. Eu não estava entendendo o que Deus estava querendo falar. E hoje Deus toca no meu coração para mim ir nessa igreja católica. E eu fui. Chegando lá, não tinha ninguém. Ou seja, tinha uma mulher sentada lá, estava vazia a igreja. E tinha uma mulher lá na secretaria, né? Tá escrito assim, secretaria. Então aquela mulher estava lá. E tinha uma mulher sentada. Aí eu parei na frente da igreja e falei, Senhor, o que eu vim fazer aqui? Senhor, o que eu vim fazer aqui? E eu fiquei na porta da igreja. Meus irmãos falaram, entro ou não entro? Entro ou não entro? Porque a igreja católica, você sabe, né? Tem imagem para tudo quanto é lado. E aonde tem imagem, me desculpa a expressão, me desculpa aí, né? Eu não tenho nada contra os católicos. Eu tenho contra as imagens, contra as pessoas eu não tenho nada, né? Pelo contrário, eu amo os católicos, né? Mas... aquelas imagens, muita imagem, muito santo, muito isso, muito aquilo, muita idolatria, né? Aquilo me trouxe um impacto muito forte, assim. Eu olhar aquilo, eu falei, eu entro ou não entro? E Deus tocava no meu coração, entra, filho, entra, eu tô te guardando, entra. Então eu falei, mas o que eu vou fazer? Aí eu me dirigi até a mulher, uma senhora estava sentada, eu me dirigi até aquela senhora e eu falei assim, tá bom Deus, se tu mandou eu aqui, olha só, tá bom Deus, se tu mandou eu aqui, se o padre estiver aqui, eu vou pregar para ele. Se tu me mandou até aqui, foi para alguma coisa. Então, se o padre estiver aí, eu vou pedir licença e vou pregar o evangelho para ele. Aí eu fui até a secretaria, eu perguntei para aquela senhora que estava sentada, ela falou assim, olha, eu não sei se o padre está aí, eu não sei, eu estou só dando um tempo aqui, né? Parece que ela estava esperando alguma coisa ali, mas ela não sabia de nada. Aí eu me dirigi até a secretaria e falei com a moça da secretaria e perguntei para ela, moça, o padre está? Ela falou assim, não, ele não está. Aí ela falou assim, por quê? Você quer falar com ele? Eu falei assim, gostaria de falar com ele. Aí ela disse assim, não, ele não está, ele só está aqui a partir da próxima terça-feira, né? Dia 14
de abril, ou seja, perdão, de fevereiro, é que ele vai estar aqui na terça-feira, a partir do dia 14. Eu falei, ah, então tá bom. Então tá bom. Falei, muito obrigada, moça. Muito obrigada. Aí eu saí. E nisso que eu saí, meus irmãos, chegou um casal. E sentou, e estava sentado lá. Aí eu me despedi da moça, eu falei, tá bom, moça, muito obrigada, tá? Muito obrigada. E saí. Saí um pouco rápido assim, né? Quando eu tô quase chegando na porta de saída, aquela voz falou para mim assim: olha o trabalhar de Deus, irmãos, que a gente não entende. Então, você que tem um chamado para obra, você tem um chamado aí para missões, presta atenção nessas coisas, tá, irmãos? Porque muitas vezes Deus vai mandar você fazer coisas que até você vai duvidar. É exatamente, até você vai duvidar. Aí eu tô quase saindo, eu escuto aquela voz que falou assim para mim: volte e diga para aquela mulher, para aquele casal, diga para eles que o problema deles é espiritual. Diga para eles que o problema deles é espiritual e que eles procurem uma igreja de oração. Ele procure pessoas de oração para que eles recebam uma libertação. Aí eu falei, meu Deus. Eu voltei, eu falei, moça, boa tarde, dá licença, posso falar um minutinho com você? Ela me olhou assim, uma moça nova ainda. Aí ela falou, sim, pode falar. Eu falei assim, olha, Deus manda falar para você que o seu problema é espiritual e que só Jesus Cristo vai poder dar jeito, só o sangue de Jesus para te libertar. Você tem que procurar uma igreja evangélica, uma igreja onde eles adotam a oração e a palavra, para que você seja liberta disso que vocês estão sofrendo. E o homem, um rapaz novo ainda também, aproximadamente uns 30 e poucos anos, ele me olhou com os olhos arregalados assim, né? Como dizendo assim, como é que ela sabe disso, né? Aí ele me olhou com aqueles olhos arregalados e a moça, ela parou assim e ela prestou atenção no que eu estava falando. Aí eu falei, moça, Deus disse para você que o teu problema é espiritual. E não vai sair com nada, nem com remédio, nem com nada. Só vai sair com oração e jejum. Você tem que procurar uma igreja evangélica, uma igreja onde tem oração, onde se expulsa entidades, espíritos malignos, porque o que você está sofrendo é espiritual. Aí a moça, ela abriu aquele sorriso. A moça abriu aquele sorriso e o rapaz também. Eles abriram aquele sorriso, né? E ela balançou a cabeça e fez assim, concordando que sim, né? Que sim. Ela concordando, né? Que sim, que sim. Eu falei, tá bom, moça. Deus mandou eu voltar e eu dizer isso para você, que você tem que procurar uma igreja evangélica, aonde tem oração, que alguém possa, o pastor, a pessoa que está na frente, ela possa orar por você, para você ser liberta disso. E ela ficou assim, ela ficou imóvel, assim, me olhando, como que dizendo assim, nossa, como é que ela sabe, né? Como é que ela sabe? Então, eles receberam aquela palavra e o rapaz balançou a cabeça, concordando que sim, porque eles foram ali, Deus passava para mim que eles foram ali em busca de uma resposta, em busca de algo. Eles foram em busca de algo que só Deus pode dar. Meus irmãos, olha o que me chama a atenção. Olha o amor de Deus para com as almas. Olha o amor de Deus para com as almas. Deus me tira da minha casa e manda eu ir na igreja católica. E eu lá sabia que ia lá ter um casal que estava buscando alguma coisa, que estão
buscando alguma coisa espiritual e que eles não sabem por onde começar. Então ali, aleluia, eu passei o recado de Deus para ela, ela agradeceu, ela balançou a cabeça que sim, né? Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, Deus me levou ali, não foi para falar com o padre, né? Eu que queria pregar para ele, né? Era eu mesmo que queria pregar para ele. Mas a Deus, ele queria que eu fosse lá para ele me usar para falar com aquele casal. Porque aquele casal estão em busca de um algo, né? A gente, sim, eu senti espiritualmente, assim, olhando para eles, eu sentia que eles estavam, assim, meio que agoniados, aflitos, e eles estavam buscando algo. Então ali Deus, pela sua bondade e misericórdia, me levou dentro daquela igreja católica para falar com aquele casal. Aí eu te pergunto, será que Deus não vai te socorrer? Será que Deus vai te abandonar? Será que Deus vai deixar você sozinho, sozinha, sem uma resposta, sem nada? Assim, vai deixar você ao léu? Não, não vai. Não vai. Olha o amor de Deus, meus irmãos, para com as almas. Quem me visse, se eu passasse alguém ali e me visse eu saindo de dentro da igreja católica. Ai, ai. Os crentes que não têm conhecimento e não sabem o que é fazer a obra de Deus, se me visse sair de dentro da igreja católica, iam dizer assim, pronto, a irmã Carmelita está dentro da igreja católica. Já, aí o mundo inteiro já ia me condenar. Presta atenção. Às vezes Deus manda a gente, irmãos, em lugares impróprios. Eu entrei na igreja católica para fazer e cumprir o ID de Deus, a vontade de Deus. Não foi para fazer a minha vontade, não. Foi para cumprir o ID de Deus. Porque eu, como uma missionária itinerante, eu tenho que ir aonde Ele mandar. Se Ele me mandar nesses lugares aí onde só tem mulher da vida, onde só tem aquelas pessoas daquela situação, eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Independente do que vão dizer, independente do que vão achar, independente de quem vai ver e de quem não vai ver. Eu tenho que ir, porque Jesus estava uma certa vez ele estava ali no meio dos pecadores e os publicanos, aqueles homens fariseus, aqueles saduceus, eles começaram a julgar Jesus. Eles começaram a julgar Jesus e dizendo, olha aí onde ele está no meio dos pecadores. Olha onde ele está, porque Jesus estava no meio daquele povo considerado gentios, considerado imundos, considerado desprezível. Jesus estava ali pregando o reino. Jesus estava ali pregando a palavra. Então, aqueles outros doutores da lei, aqueles homens saduceus, eles começaram a julgar Jesus. Eles começaram a julgar. Olha onde ele está. Olha onde ele está. Não está vendo a gente dizer que ele não é o Cristo coisa nenhuma? Olha onde ele está. Olha onde ele está. Ele está no meio dos pecadores, no meio das prostitutas. Olha onde ele está. Começaram a apontar Jesus. Mas Jesus, ele estava ali para levar o evangelho e pregar a palavra de Deus no meio daquele povo. A mesma coisa hoje, irmãos. Quantas vezes o crente não quer ir em determinados lugares com medo de ser julgado, com medo de ser apontado, com medo de alguém dizer alguma coisa. Aleluia. Então, uma certa vez Jesus disse, aleluia, não temais ao homem que pode matar o corpo, aleluia, somente.
mas temais aquele que tem poder sobre o corpo e a alma. Temei antes este, que tem poder sobre o corpo e sobre a alma. Então, quantas pessoas deixam de fazer a vontade de Deus para não ser julgado, para não ser apontado? Quantas pessoas deixam de atender o chamado, o ide, com medo do que vão dizer, com medo do que vão falar? Porque se alguém ali... Só que diante de Deus, irmãos, quando o Senhor falou para mim que Ele me mostrou a igreja e mandou eu entrar, e mandou eu ir, eu não pensei em nada. Eu não pensei em nada. De que alguém pudesse ver, ou algum crente pudesse me ver, alguém conhecido. Eu não pensei em nada, irmãos, diante de Deus. Não pensei em nada. O meu pensamento ali era obedecer o que Ele tinha mandado eu fazer. Na minha cabeça Ele ia mandar eu pregar para o padre, né? Ai, Jesus poderoso. Mas não era para o padre que eu tinha que pregar. Deus me mostrou o crucifixo e aquela Bíblia católica. Ele estava dizendo para mim assim: vai na igreja católica. Quando eu tive essa visão, eu não vi ninguém, eu só vi essa visão. Então era Ele dizendo assim: vai na igreja católica. E eu falei: mas Deus, tem tanta igreja católica. Aí Ele me mostrou qual que era. Deus é lindo, irmãos. Deus é maravilhoso. Tudo para a honra e glória do nome dEle. Que eu sou um nada. Eu não sou nada, né? Então, meus irmãos, não deixe de obedecer a Deus por causa de pessoas. Porque as pessoas podem te criticar, mas é Deus quem te justifica. Se alguém me visse sair daquela igreja, algum crente, alguma pessoa crente, e falasse alguma coisa, e me abordasse ali na entrada, ou falasse algo, eu não ia responder nada, eu não ia dizer nada. Eu só ia olhar para cima e falar assim: ó, pergunta para ele. Pergunta para ele. Eu não tenho resposta. Quem tem a resposta é o Criador. Então, minha querida irmã, meu querido irmão, não se preocupa com aqueles que te julgam. Não se preocupa com aqueles que te apontam. Porque eles, é como Jesus disse, antes temei aquele que pode matar o corpo e a alma e lançar no inferno. Não tem mais ao homem que nada podem fazer. O que o homem pode fazer, ele pode até mesmo matar o corpo, mas ele não pode matar a alma. O diabo, ele não pode matar a nossa fé, irmãos. Nós não podemos deixar o diabo matar a nossa fé. Não podemos, sabe? Não podemos. Porque, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se nós for dar ouvido a pessoas, a coisas que vão dizer, que vão pensar, que vão falar, nós servimos a Deus, irmãos. E Ele se responsabiliza por isso. Deus se responsabiliza por esta obra, por esta causa. Louvado seja o nome do Senhor. Que você possa fazer a vontade de Deus, porque eu sei que aqui tem pessoas que Deus tem obra. Eu sei que aqui tem pessoas, tem homens, tem mulheres que já estão preparados para a obra. Então, eu sinto de contar essas experiências, meus irmãos, que é para edificar a tua fé. É para edificar. Eu vou entrar numa igreja católica e eu vou me contaminar? Não, não. A igreja lá, aquela Babilônia lá, não me contaminou. Porque aquilo que está ali não me influencia. Eu fui lá para influenciar. Eu fui lá para falar o que Deus mandou. Para pregar o que Deus mandou. Compreende, irmãos, a diferença? Sabe, você não pode deixar ser influenciado. É porque meu marido, ele é do centro espírita, ele é kardecista, ele é isso, ele é aquilo, e ele fica me influenciando a parar de ler a Bíblia, a fazer assim, fazer assim, fazer assim. Olha, irmãos, nós não podemos nos deixar se influenciar por nada. Porque nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos a Bíblia.
E por que eu vou me deixar contaminar por algo desse tipo? Não tem lógica isso, sabe? Então, muitas pessoas deixam de obedecer a Deus porque tem medo. Tem medo de ir em determinados lugares que Deus manda. Mas nós não podemos ter medo. Porque Deus, quando Ele manda, Ele se responsabiliza. É claro que nós não podemos fazer isso de nós mesmos. Mas nunca me passou pela cabeça de eu entrar numa igreja católica assim, para pregar ou qualquer coisa do tipo. Não. Eu fui porque Deus me mandou ir, para passar o recado para aquela pessoa. Porque Deus conhece aquele casal, Deus conhece a aflição do coração deles. Deus sabe o que eles estão buscando. Então eu fui lá como uma luz no fundo do túnel para iluminar a vida deles, os caminhos deles, para que eles achem o caminho da verdade, o caminho da palavra de Deus. Então, meus irmãos, Deus ele faz como Ele quer, Ele trabalha como Ele quer, Ele faz do jeito que Ele quer. E toda honra e toda glória seja dada ao nome do Criador. Amém? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa aprofundar essas palavras no teu coração. Faz a vontade de Deus, irmã. Faz aquilo que Deus toca em você para fazer. Irmã, como é que eu vou saber que Deus está falando comigo? Como é que eu consigo discernir a voz de Deus, irmã? Olha, quando Deus pede algo para nós fazermos, Ele pode falar com você uma vez. Você não teve muita atenção, Ele fala a segunda, Ele fala a terceira, até você entender que é Ele que está falando, sabe? Ele fala aquela voz dentro do seu subconsciente, sabe? Aquele toque dentro do seu subconsciente. Você consegue, porque a voz de Deus, ela é mansa e suave. Ela é mansa e suave. Então, Ele toca na sua alma, no seu sentimento. Então, Ele coloca aquele sentimento dentro de você. E Deus colocou esse sentimento em mim na madrugada, porque eu tive a visão. E eu não entendi direito, mas quando foi com o decorrer do tempo, Ele me esclareceu o que Ele queria que eu fizesse. Compreende? Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Então, Ele toca na sua mente, no seu sentimento, que é a sua alma, que é a nossa alma. A nossa alma são os nossos sentimentos. Amém? Deus te abençoe. Que a luz de Deus esteja sobre você. Amém? Louvado seja Deus. Vou repetir. Se você sente aquele toque por uma, depois vai embora, depois de novo, Ele toca de novo aquela mesma coisa. Aí pela terceira vez Ele toca a mesma coisa, às vezes com um espaço de pouco tempo ou dias. Então é Ele te tocando de alguma forma, até você entender o chamado dele. Lembra quando Ele fala com Samuel? Samuel não entendia a voz de Deus. Samuel era um adolescente, uma criança de 9, 10 anos. Então, Deus, durante a noite, Deus chama Samuel. Conhece essa passagem? Aleluia. Então, Deus chama Samuel no quarto dele. Então, o Senhor vem e fala com ele. Samuel, ele pensou na hora que era Eli, que era o sacerdote Eli que estava chamando ele. Aí ele, muito obediente, ele foi rapidamente onde estava Eli. Oi, o Senhor me chamou? Aí Eli disse para ele, não, Samuel, volta a te deitar, eu não te chamei. Então, ele volta a se deitar. Mas antes que ele pegasse no sono novamente veio aquela voz tocando na sua alma, no seu sentimento e falando, Samuel.
Samuel. E isso aconteceu, aleluia, por 3 vezes. Aí então na terceira vez Eli entendeu, porque ele correu no quarto de Eli e falou: o Senhor me chamou? Ô irmãos, Deus é lindo, né? E aí ele entendeu que era Deus que estava falando com Samuel. Era o Senhor que estava falando com Samuel, mas Samuel ele era muito novo, ele não tinha experiência da voz de Deus. Ele não conhecia a voz de Deus. E ali, Eli, o sacerdote, instruiu Samuel e disse para ele: meu filho, volta a te deitar. Se esta voz te chamar novamente, responda da seguinte forma: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Aleluia. Glória a Deus. Então assim Samuel fez. Samuel voltou, se deitou novamente. E ali, novamente, o Senhor chama ele. Chama ele pelo seu nome. E disse: Samuel. Aí Samuel responde: fala, meu Senhor, porque o teu servo ouve. Então, minha irmã, meu irmão, a voz de Deus, ela é suave. A voz de Deus, ela é mansa. A voz de Deus, ela é calma. A voz de Deus, ela é tranquila. A voz de Deus é suave. Compreende? Então, é isto. Esteja atento à voz de Deus quando você sente que você sente algo que vem sem que você está esperando, você sente algo. É Deus falando no seu espírito, na sua alma. É Deus querendo se comunicar com você. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Vamos ficar por aqui, para o vídeo não ficar muito extenso. Amém? Deus abençoe. E lembrando que o vídeo de ontem eu fiz o apelo para vocês deixar os nomes das pessoas aí. Muitos nomes foram colocados e eu já comecei a orar pelas pessoas que estão numa cadeira de roda. Fiquei surpresa com o número de pessoas, né, que estão na cadeira de roda, que são deficientes. Então, vamos orar pelas pessoas, irmãos, de cadeira de roda, deficiente, criança, jovem, adolescente, de meia idade, de idade. Vamos orar. Eu já estou no propósito de oração e também orando em favor dos empresários. Amém, meus irmãos? Estamos orando em favor das empresárias, dos empresários, aqueles que faliram, né, com a pandemia, aqueles que estão... Então, nós estamos orando. Amém? Deus abençoe vocês, no nome de Jesus.